Você já percebeu que quase ninguém consegue ficar em silêncio? No elevador, no ônibus, na fila do mercado, sempre tem alguma coisa preenchendo o vazio. Um vídeo, uma música, uma notificação. Qualquer estímulo serve. E talvez isso pareça normal pra você, porque ficou normal pra todo mundo. Mas existe uma diferença enorme entre estar entretido e estar anestesiado. Porque o entretenimento o distrai, a anestesia desliga. Eu acho que, silenciosamente, muita gente deixou de viver, de verdade, há muito tempo. As pessoas ainda riem, trabalham, conversam, postam fotos, mas parece que existe alguma coisa faltando. Como se todo mundo tivesse emocionalmente cansado, o tempo inteiro. E o pior é que ninguém percebe quando isso acontece, porque a anestesia moderna não parece destruição, ela parece conforto. Eu sou o Bavi e se você tá gostando desse vídeo, se inscreva no meu canal e não se esquece daquele like para apoiar o vídeo. É fácil, é rápido e me ajuda muito. Muito obrigado e pode voltar a assistir o seu vídeo. Existe uma coisa estranha acontecendo hoje. As pessoas perderam a capacidade de simplesmente existir sem estímulo. Antigamente, momentos vazios eram normais. Você ficava olhando para a janela do carro, pensava na vida, relembrava coisas, criava ideias. Hoje, qualquer segundo de silêncio virou uma ameaça. Pegou o celular sem perceber, abriu um aplicativo sem motivo, mudou de vídeo antes mesmo do cérebro processar o anterior. Tudo precisa ser rápido, constante, barulhento, porque quando o silêncio aparece, alguma coisa desconfortável vem junto. E talvez seja exatamente isso que as pessoas estejam evitando. Elas não fogem do silêncio, elas fogem do que o silêncio revela. Porque no silêncio você percebe o cansaço, percebe a ansiedade, percebe a solidão, percebe que talvez você esteja vivendo no automático há anos. Então é mais fácil continuar consumindo, mais um vídeo, mais um scroll, mais uma distração, só para não pensar. A internet criou uma realidade onde sentir qualquer desconforto virou opcional. Está triste? Abre um app. Está entediado? Role vídeos. Está sozinho? Consuma conteúdo até dormir. Tudo virou uma fuga instantânea. Isso parece incrível no começo, até você perceber que o cérebro humano nunca foi feito para receber estímulo o tempo inteiro. As pessoas acordam consumindo conteúdo, comem assistindo alguma coisa, dormem ouvindo alguma coisa, vivem com medo do vazio. Porque o vazio obriga você a encarar a própria mente. E talvez esse seja o motivo de tanta gente se sentir estranha ultimamente. Não é exatamente tristeza, não é exatamente depressão. É uma sensação constante de desligamento. Como se nada tivesse peso real. Como se os dias estivessem passando rápido demais. Como se a vida estivesse sendo assistida em vez de vivida. E você sabe o mais assustador? Muita gente nem lembra mais como era sentir as coisas profundamente. Tudo ficou tão superficial, a atenção ficou superficial, as conversas ficaram superficiais, as emoções ficaram superficiais. Até a felicidade parece rápida agora. Ela dura segundos, logo depois o cérebro já quer outro estímulo. Outro vídeo, outra dopamina, outra distração. Essa talvez seja a parte mais estranha de tudo. As pessoas não parecem felizes, mas também não parecem completamente tristes. Só anestesiada, funcionando, sobrevivendo, passando de um estímulo por outro sem realmente absorver nada. E talvez a frase mais assustadora dos últimos anos seja: eu só preciso distrair minha mente. Porque percebe o que isso significa? Significa que ficar sozinho com os próprios pensamentos virou algo doloroso. E quando uma geração inteira começa a fugir da própria mente, alguma coisa está muito errada. Você percebe isso em pequenos detalhes. As pessoas mal conseguem assistir um vídeo sem pegar o celular ao mesmo tempo. Não conseguem comer sem assistir alguma coisa. Não conseguem caminhar sem colocar um fone. Tudo precisa competir pela atenção delas. Porque o cérebro acostumou com excessos. Silêncio demais incomoda, calma demais incomoda, lentidão demais incomoda. Isso cria um problema perigoso. Porque as melhores partes da vida acontecem devagar. Conexões reais acontecem devagar. Pensamentos profundos acontecem devagar. Mudanças reais acontecem devagar. Não é de uma hora para outra. Mas uma geração treinada por estímulo instantâneo começa a rejeitar tudo que exige presença.
Talvez o maior vício moderno não seja a droga, nem álcool, cigarro, talvez seja a distração. Porque distração virou uma anestesia emocional. Você se sente vazio, então consome. Você se sente cansado, então consome. Se sente perdido, então consome. E por alguns minutos funciona. Só que o problema nunca desaparece. Ele só fica em silêncio temporariamente. É como aumentar o volume da música para não ouvir um barulho estranho vindo do motor do carro. O barulho continua lá. Você só não consegue escutar. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com muita gente. Elas não resolvem o vazio, só aprendem a abafá-lo constantemente. E quanto mais estímulo recebem, menos as coisas normais parecem suficientes. Conversas reais parecem mais lentas. Momentos simples parecem sem graça. A vida real perde a força comparado ao fluxo infinito de dopamina da internet. E aí começa a acontecer uma coisa assustadora. As pessoas param de sentir intensamente na vida real. Tudo vira ruído. Talvez o maior medo das pessoas hoje não seja sofrer. Talvez seja sentir, porque sentir exige presença, exige silêncio, atenção, e sentir de verdade significa entrar em contato com coisas que distrações conseguem esconder. Medos, frustrações, solidão, arrependimentos. Então as pessoas continuam ocupadas o tempo inteiro. Não porque são produtivas, mas porque ficar parado por muito tempo faz a mente começar a falar. E quando ela fala, muita coisa reprimida aparece. Talvez seja por isso que tanta gente dorme vendo vídeo até apagar. E sim, eu sei que você já fez isso, ou ainda faz. E não adianta mentir. O mais assustador sobre a anestesia é que ela não parece perigosa enquanto funciona. Você só percebe depois de muito tempo. Quando os dias começam a se misturar, quando tudo parece meio sem cor, quando você percebe que está consumindo o tempo inteiro, mas quase nunca realmente presente. E talvez seja esse o verdadeiro problema. As pessoas ainda estão vivendo, mas pouca gente está realmente sentindo a própria vida. Porque sentir dói, exige coragem e exige silêncio. E o mundo moderno faz de tudo para garantir que ninguém mais precise encarar isso. Então talvez a pergunta não seja por que as pessoas estão tão cansadas, mas sim quanto tempo alguém consegue viver anestesiado, antes de esquecer completamente quem era sem todas as distrações. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, porque toda semana vai sair vídeo novo. Muito obrigado e fui!